Olá, que a paz do nosso Senhor Deus esteja com todos. Eu sou a Camila Benvenu, este é o programa Semear, um programa feito para vocês conhecerem as igrejas aqui da região e principalmente para falar do amor e da graça de Deus em nossas vidas. O nosso convidado de hoje, ele é mineiro, ele é um corretor imobiliário, marido da Daniela, pai da Ana Luísa e, claro, servo do nosso Deus. Pastor Rubens Santos, seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Camila, muito obrigado pelo convite. Quero desejar sucesso ao programa Semear. Um abraço a todos os ouvintes, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Vamos dizer que eu sou praticamente mineirucho. Mineirucho. Né? Metade da minha existência é no Rio Grande do Sul, principalmente nessa cidade que eu tenho um carinho muito grande, que é Montenegro. Glória a Deus. Então, pastor, nos conte como que você veio parar em Montenegro. Bom, trabalhava numa empresa e recebi o convite para vir para o Rio Grande do Sul. A princípio era por um período de 6 meses, no máximo 8, e aí eu voltaria para São Paulo a convite da empresa. Acabou que quando eu cheguei em Montenegro, eu me apaixonei por essa cidade. É uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Fui muito bem acolhido pelos moradores daqui. E à medida que eu fui conhecendo, eu disse para minha mãe numa ligação, eu disse, a senhora precisa conhecer essa cidade. É uma cidade incrível, gostei demais daqui. Minha mãe veio para cá, meus irmãos todos vieram, eles moraram por 5 anos aqui e retornaram para o Espírito Santo, né, onde a gente diz que é a nossa cidade de origem, apesar dos meus irmãos praticamente cada um ser de uma região. E eu decidi ficar. Conheci a minha esposa depois da minha decisão, né, gaúcha, montenegrina, né, e estamos aí há 21 anos, vou completar 18 anos de casado, dia 25 de outubro. A minha filha Ana Luísa está com 13 anos, que é um presente que Deus nos deu, e amo morar em Montenegro, amo essa cidade, amo o Rio Grande do Sul, né? Que os mineiros não fiquem com ciúme, nem que o pessoal do Espírito Santo também não, né? Nem de São Paulo, os lugares que eu tive a oportunidade de conhecer e morar, mas eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Montenegro. Glória a Deus. E conta então para nós, pastor, como é que tu recebeste esse chamado para trabalhar na obra de Deus? Eu venho de uma família de pastores, né, onde me ensinaram a amar e respeitar o amor de Deus. Eu tenho como referência minha tia pastora Áurea Nascimento, que ela acabou partindo vítima de Covid, né, o ano passado, e o meu tio Geraldo, que é pastor, e além dos outros que são pastores também, mas eu tenho como base assim referencial a vida deles, a pastora Regina, o pastor Cláudio, né, inúmeros pastores que me ajudaram no meu contexto espiritual, né, e à medida que eu fui crescendo e amadurecendo na palavra, né, mediante vigílias e Deus usando alguns profetas para falar sobre o chamado, eu relutei muito em não aceitar a vontade de Deus para a minha vida, né, para pastorear. Acredito que você servir a Deus dessa forma não é simplesmente porque você gosta ou porque você deseja no seu coração. Está muito ligado a um chamado e a um propósito. Tá? Assim como eu costumo dizer, né, assim como o machado ele foi feito para cortar a lenha, e ele não foi utilizado para cortar um papel e nem cortar um cabelo, né? Apesar dele conseguir fazer isso, ele vai estar fora de propósito. Então eu acredito que eu nasci com esse propósito, apesar de ter minha profissão, apesar de ter qualificação em algumas outras áreas, né? Mas o chamado para mim é algo muito particular e realmente é cumprir a vontade de Deus sobre a minha vida. Amém. E me fala, pastor, sobre o seu CD, o CD Eu Vivo Este Amor. Como é que surgiu esse projeto? Como é que Deus tocou no teu coração? Como surgiram as músicas? O CD Eu Vivo Este Amor surgiu parte de um projeto que eu não sei se foi uma teimosia minha, né? Algumas pessoas sempre falam que gostam do meu timbre de voz,
que é um timbre de voz um pouco diferente, né? Eu particularmente sempre fui crítico da minha própria voz, mas muita gente gostou e eu comecei com teimosia aprendendo a tocar violão. Tive a oportunidade de ter como professor o Daltro da Fundarte, que eu sou apaixonado pelo talento dele. Grande um professor. ótimo músico, ótimo professor, uma ótima pessoa. Até porque quero aproveitar e mandar um abraço para o Daltro, né? Professor da Fundarte, uma instituição que eu tenho um carinho muito grande também, né? Que me deu a oportunidade de crescer musicalmente. E aí, a partir dessa evolução, eu comecei a compor. Comecei a compor algumas canções, né? Não sou um ótimo compositor, mas elas foram surgindo em momentos de oração. Até que eu pensei assim, não, eu vou gravar um CD. E para gravar um CD é muito caro, né? Para fazer um bom trabalho, né? É muito caro. E eu pensei assim, meu Deus, como é que eu posso fazer isso? E um amigo que é da área musical, que é o Vinícius Lazzaretti, né? Ele trabalha divulgando cantores, tudo, ele é de São Leopoldo, irmão DJ Matheus Lazzaretti. E ele disse assim, quem sabe tu faz umas camisetas, né? Tu faz umas camisetas e você pode vender as camisetas e de repente custear o valor do CD. E aí eu fiquei pensando pensando, e eu tinha meio que desenhado essa arte do CD, né? E aí a minha esposa disse assim, amor, eu vivo esse amor, é a capa do CD. E eu disse para ela, mas eu não tenho música ainda, né? Essa música Eu Vivo Esse Amor. Ela disse, não, mas vai ser essa aí a capa do CD. Aí eu disse assim, agora é você e Deus para escrever a música. E aí a música surgiu, a música Eu Vivo Esse Amor, e junto com meu compadre Giovanni Silva, que também é tecladista, nós demos uma refinada nela. E aí eu tive a oportunidade de gravar no estúdio do Locomotiva, aqui na cidade, né? Com a base aí do Edson e com a base do Sidney, que é tecladista e também produtor musical, que me deram suporte base para poder gravar o CD. E aí com as vendas da camiseta que custearam a gravação do CD, o CD saiu. Legal. Talvez saia o segundo, quem sabe, né? Algumas pessoas me perguntam, mas foi assim que aconteceu o CD. O CD hoje eu não vendo mais, né? O CD até então eu vendia, mas depois de um testemunho de uma pessoa que estava pensando em se suicidar, e ela começou a ouvir uma canção que é o Celebrarei, e ela ouviu mais de 20 vezes essa música, e ela decidiu não mais tirar a sua própria vida, né? Ela acabou sendo internada no hospital, passando todo um processo, e eu estive lá visitando ela, e ela começou a chorar, e me deu um abraço, e ela me contou. E por causa do CD, cada vez que ela ouvia a música, ela tinha a sensação de que eu estava sentado do lado dela, dizendo para ela não cometer isso. Eu tenho certeza que foi Deus naquele momento, não fui eu, né? Eu sou apenas, eu sou instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas, e sou uma fagulha perto de um processo que é muito maior do que eu, né? Eu sou apenas parte de algo que é muito maior, que quer alcançar a vida das pessoas e abençoar a vida das pessoas. E o CD hoje ele é ofertado para abençoar a vida de alguém, né, para alcançar a vida de alguém. Então, esse é o propósito do CD Eu Vivo Esse Amor. Amém. O Senhor é um instrumento usado por Deus para alcançar as vidas, e através do seu CD, algumas vidas foram salvas. Amém. Louva a Deus por isso. Vamos orar para que saia o segundo, com certeza. Amém. Que seja feita a vontade de Deus. Vamos Amém. Ver, né? Mas isso, depois nós iremos abençoar algumas vidas aí. O pastor está doando 3 CDs para a gente sortear aqui no programa depois. Se precisar de mais depois, fica à vontade. Glória a Deus. Vamos lá. Então, pastor, me fale um pouco sobre a sua igreja. Bom, hoje eu sou pastor presidente do Ministério Casa de Adoração, né? CDA, que esse ano vai completar 7 anos, né? No dia 23 de novembro. O Ministério Casa de Adoração nasceu realmente por uma direção de Deus. Eu estava num seminário na Argentina, em Buenos Aires, e um pastor dos Estados Unidos, orando por nós, nos deu o direcionamento de que Deus ele estava preparando a gente por um momento muito especial.
né? Eu tive a alegria de congregar na Igreja do Evangelho Quadrangular, né? De pastorear na Igreja do Evangelho Quadrangular. É uma igreja que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. Tenho muitos pastores que são meus amigos e queridos, né? Então, a igreja, o Ministério Casa de Adoração, nasceu de uma direção de Deus. E por essa direção a gente tem trabalhado. Já formamos alguns pastores, já formamos alguns líderes, e eu louvo a Deus pela história que Deus está construindo através das nossas vidas, né? Para que a gente possa realmente agregar na sociedade, fazendo a vontade de Deus, que é o primordial. E a igreja conta com um ministério de louvor, de teatro, de dança. Sim. Me conta um pouco como funcionam esses ministérios, pastor. Eu, no contexto da minha história, né, cristã, eu fiz parte do Ministério de Dança, fiz parte do teatro. Eu cheguei a fazer teatro secular por um período, né? Depois eu fiz parte de um corpo teatral, que era o Ministério Teatral lá no estado do Espírito Santo, muito abençoador. Eles faziam o Teatro da Paixão de Cristo no morro mesmo. Faziam no teatro na cidade, e faziam no morro. Era uma forma de apresentar a Paixão de Cristo de uma forma diferente, e era no morro, e havia vários cenários, e era aberto, era muito gostoso de poder participar, e eu cresci muito, né? Então, a nossa igreja, ela trabalha esses ministérios, né? O Ministério de Música, o Ministério de Dança, o Ministério Teatral, que para mim são formas diferentes de poder falar do amor de Deus, de levar o amor de Deus. A canção, ela faz a gente refletir através da letra, né? A dança, ela tem a parte corporal de expressão, né, facial, que somando a música pode trazer uma mensagem muito abençoadora. E o teatro tem a questão de você representar de forma visível, né, contextos do dia a dia, né, situações do dia a dia, em que a gente possa refletir, e através dessa reflexão também ver princípios que a Bíblia nos ensina, momentos em que Deus ele está conosco, que talvez no momento mais difícil e complicado da vida a gente não perceba, mas com o contexto teatral você consegue representar isso e fazer a pessoa refletir de forma visível o quanto Deus ele cuida e abençoa as pessoas. Deus age através dos ministérios dentro da igreja, sim. E muita gente é alcançada através disso, né? Há muito contexto, digamos assim, debates, né, que não dá para se chamar de ministério, mas a palavra ministério significa serviço, né? Então é uma forma de você servir a Deus através das artes, seja ela na dança, seja ela de forma teatral, ou seja ela da música, que para mim são três vertentes muito importantíssimas assim, para a gente poder evangelizar e falar do amor de Deus. São leques que se abrem, né? Com certeza, com certeza. Mais oportunidades para as pessoas poderem chegar. É uma forma, é um caminho que as pessoas podem conhecer realmente assim o amor de Deus e a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus ela traz renovo, traz paz, traz alegria, e eu acredito que utilizando, né, essas ferramentas, são ferramentas de alcance, são ferramentas que agregam, ferramentas que vão fazer com que as pessoas elas possam quebrar alguns paradigmas e talvez alguns preconceitos que se criaram, né, por causa de inúmeras situações que possam ter ocorrido anteriormente, ou até mesmo de alguma informação desencontrada que possa ter chegado até essa pessoa, que fez com que ela criasse uma barreira para não ouvir aquilo que pode transformar a vida dela e agregar conceitos, valores e princípios que vão nortear a vida dela para uma vida muito abençoadora e principalmente fundamentada na fé. Amém. Louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Agradeço. Aqui a gente encerra o nosso primeiro bloco. Logo voltaremos então com a participação do pastor Rubens Santos. Obrigado, queridos.